Hi, amigos, esse é mais um vídeo do canal acadêmico em conjunto com o canal Coronavírus. O canal que ajuda você a compreender essa controvertida literatura acadêmica e também jornalística, especialmente no contexto da Covid-19. De maneira que, com a emergência dessas novas cepas do SARS-CoV-2, tais como as subvariantes da variante Omicron, cujo mecanismo de escape das vacinas, especialmente das vacinas monovalentes, é bastante acentuado, ressalta-se nesse contexto dessa nova pandemia que acomete não somente o Brasil, os Estados Unidos, a China, a França, a Alemanha, o tratamento da Covid-19. E relativamente a esse tratamento da Covid-19, a agência reguladora nos Estados Unidos, o FDA, admite para esse tratamento dois medicamentos, o Paxlovid e o Molnupiravir. Entretanto, esses medicamentos, eles têm como base estudos, resultados fornecidos pelas farmacêuticas. Além do que, uma desvantagem desses medicamentos, além do alto custo, é relativamente ao fato de que o Molnupiravir apresenta um efeito colateral bastante acentuado, qual seja da mutagênese, a possibilidade da mutagênese. Em relação ao Paxlovid, ele apresenta restrições referentemente à sua utilização com pacientes que apresentam algumas das comorbidades. De maneira que, nesse contexto em que admite-se esses dois medicamentos como apresentando efeito anti-Covid-19, nesse vídeo nós vamos apresentar um estudo de um grupo de professores aqui da América Latina, em conjunto com uma universidade do Reino Unido, que utilizando-se do Paxlovid como controle, que admite-se esse efeito anti-Covid-19, estudou-se comparativamente, por meio da simulação em computador, o efeito da ivermectina, os mecanismos de ação, os mecanismos de ligação da ivermectina em uma das enzimas relacionadas com a replicação viral, qual seja a protease principal. Contudo, eu ressalto que esse estudo desse grupo de professores daqui de universidades da América Latina, em conjunto com essa instituição britânica, é um trabalho que foge um pouco ao padrão dos trabalhos que nós apresentamos aqui nesse canal, nesses vídeos que eu elaboro. É um trabalho já mais erudito, que necessita não somente de um conhecimento relativamente à bioquímica, à farmacologia, mas também relativamente à engenharia biomédica, um conhecimento de química, de ligações químicas, de físico-química, da energia livre de Gibbs, dentre outros conhecimentos, para você compreender esse trabalho. De maneira que eu vou me afastar, vou evitar de usar termos técnicos, de maneira a que aquelas pessoas, algumas delas que se interessam por ivermectina e que não são da área acadêmica, possam entender esse trabalho. Basicamente, o que os autores fizeram foi, se valendo como um controle da ligação do Paxlovid, que é um medicamento que o FDA americano atribui ou atribuiu um uso emergencial
nessa pandemia para o tratamento da Covid-19, conhecendo a ligação desse Paxlovid com uma das proteínas, com uma protease denominada protease M, que é uma protease relacionada com a replicação viral, é uma enzima que fragmenta a cápsula que envolve o RNA do coronavírus. A interferência, a ligação do Paxlovid com essa proteína M foi comparada, foi estudada por meio da simulação em computador, por meio daquele método já mencionado por nós em sílico, em que a ivermectina também foi estudada relativamente a essa enzima M-protease ou protease principal, de maneira que esse estudo, essa comparação, ela é relevante considerando a diferença de preço entre o Paxlovid e a ivermectina e também a segurança proporcionada, o baixo custo proporcionado pela ivermectina, a segurança proporcionada pela ivermectina comparada com esse já efeito comprovado, aceito, pelo menos aceito pelo FDA americano, ao alto custo desse medicamento Paxlovid e também o uso desse medicamento que em determinados pacientes que apresentam algumas comorbidades, ele não pode ser utilizado. E se você se interessou pelo vídeo, continue assistindo. Ressaltando que o objetivo desse vídeo e desse trabalho que será abordado nesse vídeo é justamente comparar a ligação do Paxlovid, que apresenta comprovadamente ligação a essa protease, a essa enzima, a essa proteína M-protease, relativamente à ligação da ivermectina nessa mesma enzima, nessa mesma protease principal. Contudo, antes de adentrarmos nesse tema, é importante nós fazermos uma relação ou recordarmos o mecanismo pelo qual o SARS-CoV-2 ele invade a célula e é replicado de maneira a produzir várias cópias, tendo por base o mesmo RNA viral que penetrou nessa célula. Basicamente, o SARS-CoV-2 ele se liga ao receptor ACE2 na célula humana por meio de dois sítios de ligação, ou seja, dois domínios de ligação presentes nas glicoproteínas spikes, aquelas glicoproteínas que se localizam na superfície do SARS-CoV-2 e que apresentam a forma de espinho. Basicamente, o domínio S1 é aquele domínio que se liga a esse receptor ACE2 localizado na membrana plasmática, e o domínio S2 é aquele domínio que determina, de fato, a fusão e a penetração do SARS-CoV-2 para o interior da célula humana, por meio desse receptor ACE2. Tendo adentrado nessa célula, tendo entrado nessa célula, é necessário que o SARS-CoV-2, que como nós sabemos, ele apresenta um envoltório que contém no seu interior, uma cápsula que contém no seu interior o RNA. RNA esse que servirá de modelo, de molde para
a replicação desse SARS-CoV-2. Ele gerará cópias essas que se multiplicarão, originando outras cópias do SARS-CoV-2. De maneira que essa M-protease, que é o objeto desse nosso estudo, desse nosso vídeo, comparativamente à ligação da ivermectina com o Paxlovid, ela é uma protease, uma enzima que fragmenta essa cápsula, esse envoltório do RNA, de maneira que outras enzimas, como a polimerase RDRP, replicará, ou seja, multiplicará esse RNA viral, produzindo cópias do SARS-CoV-2. Então, basicamente, é esse o tema desse vídeo que será tratado, que será abordado. Isto posto, nós lembramos que o Paxlovid ele é uma associação entre a nirmatrelvir, o nirmatrelvir e o ritonavir. E essa associação ela decorre do fato de que o nirmatrelvir ele apresenta um metabolismo bastante acentuado pelo citocromo P45, um dos citocromos P45, do complexo citocromo P45. De maneira que essa associação com esse ritonavir, que é um medicamento anti-HIV, ele possibilita se diminuir a concentração do nirmatrelvir de maneira que se reduza os efeitos colaterais desse medicamento. Contudo, essa associação ela aumenta o custo do Paxlovid, de maneira que no mercado brasileiro ele custa cerca de R$ 2.700, enquanto a ivermectina ela apresenta um custo de R$ 27 aproximadamente. Isto posto, o mecanismo de ação do Paxlovid, como nós vimos, ele basicamente inibe, ele se liga no sítio ativo de uma enzima denominada protease principal, protease M-Pro ou 3CL, em um aminoácido denominado cisteína, cisteína 145, de maneira que produz uma inibição dessa enzima. Neste contexto, como a ivermectina, além de se ligar no domínio S2 da glicoproteína spike do coronavírus, de também se ligar em aminoácidos localizados no receptor ACE2 da membrana plasmática, a ivermectina também apresenta ligação não somente ao sítio ativo dessa enzima M-protease ou protease principal, M-Pro ou 3CL, mas também em sítios alostéricos e em outros aminoácidos presentes nessa enzima. De maneira que, estudando as características de ligação da ivermectina nessa M-protease, estudando se há semelhanças ou diferenças relativamente à ligação do Paxlovid nessa mesma protease, nessa mesma enzima M-Pro, pode-se inferir se a ivermectina apresenta ou não um mecanismo de ação semelhante ao Paxlovid. E se apresentar esse mecanismo, essa semelhança no mecanismo
de ação. Há que se questionar, há que se aprofundar os estudos relativamente à possibilidade da substituição do Paxlovid, especialmente no tratamento das formas mais leves da Covid-19, relativamente à diferença de custo entre esses dois medicamentos, que é bastante acentuada. Isto posto, nós passamos a apresentar as características das moléculas da ivermectina e do Paxlovid, do Nimatrelvir, relativamente à sua ligação, a sua energia de ligação, o seu local de ligação, referentemente à enzima M-protease, M-Pro, M3CL, relativamente a essas estruturas químicas que são apresentadas em telas. Basicamente, a ivermectina, ela é uma mistura de dois homólogos, o homólogo B1A e o homólogo B1B, que estão na proporção, na fórmula da ivermectina, de 80 de B1A para 20 de B1B. Essa molécula de ivermectina, ela apresenta características hidrofílicas e hidrofóbicas. Ela apresenta uma cavidade constituída por átomos de oxigênio que se liga no sítio ativo e é capaz de quelar íons, cátions, de maneira a se ligar no sítio ativo, e também essa característica hidrofílica dessa cavidade constituída, ressalto novamente, por átomos de oxigênio, confere uma propriedade para essa molécula da ivermectina de atravessar estruturas lipídicas lipoproteicas, de maneira a propiciar a ligação no sítio ativo dessa enzima M-protease, protease 3CL. Também a ivermectina, que é uma lactona macrolítica, ou seja, apresenta essas estruturas lactonas ressaltadas em telas, também apresenta oxidrilas essas que são capazes de formar pontes de oxigênio e menos frequente e mais frequente pontes de hidrogênio. Já em relação ao Paxlovid, nós relembramos que o Paxlovid é basicamente a associação do Nimatrelvir com o ritonavir, de maneira que o ritonavir ele é adicionado, é associado ao Nimatrelvir para reduzir a metabolização do Nimatrelvir pela enzima do complexo CYP450, ou seja, CYP3A, porquanto esse ritonavir, que é um antiviral, anti-HIV, ele é metabolizado por essa enzima, de maneira que, ao ser metabolizado por essa enzima, atuar como substrato dessa enzima, ele promove a manutenção do Nimatrelvir, a manutenção do nível plasmático do Nimatrelvir por mais tempo, de maneira que a sua metabolização diminui e não é necessário aumentar a concentração de maneira a acentuar, a exacerbar os efeitos colaterais. Isto posto, basicamente, quando se analisa a estrutura química do Nimatrelvir, porquanto nós vamos nos afastar de estudar a estrutura química do ritonavir, porquanto relativamente à ivermectina, é a estrutura do Nimatrelvir que apresenta, que deve ser comparada com a estrutura química
da ivermectina relativamente à inibição da enzima protease 3-CL. Isto posto, nós constatamos nessa estrutura química do nimatrelvir que esse medicamento ele se liga no sítio ativo dessa protease M, protease principal, protease PRO, protease 3-CL, por meio de uma estrutura denominada lactana. Lactana estrutura essa que também é semelhante à lactona presente na ivermectina. A lactana nada mais é do que uma lactona que é encontrada na ivermectina associada ao amido. Esse medicamento se liga por meio desse anel pirrolidona no sítio ativo, num aminoácido presente no sítio ativo dessa enzima protease 3-CL, denominada cisteína. Também nós encontramos na estrutura química desse medicamento, do nimatrelvir, átomos que, se não são idênticos ao da ivermectina, apresentam função semelhante aos da ivermectina, como, por exemplo, os átomos de flúor. Esses átomos de flúor, a exemplo dos átomos de oxigênio identificado na estrutura química da ivermectina, eles também se ligam a cátions positivos, se ligam à estrutura no sítio ativo dessa enzima M-protease, quais sejam a glutamina. Além do que também na estrutura química dessa molécula do nimatrelvir, é possível encontrar-se átomos que formam nitrilas e aldeídos que se ligam, que proporcionam a união também desse anel pirrolidona com o sítio ativo dessa enzima, de maneira que, como nós veremos, não é somente o local de ligação da ivermectina, nem tampouco somente a sua energia de ligação, que apresenta semelhança com o nimatrelvir. A funcionalidade da estrutura química da ivermectina e do nimatrelvir são bastante semelhantes. Ressalto novamente, apesar de algumas diferenças na estrutura atômica dessas moléculas. Finalmente, nós passamos a apresentar os resultados desse estudo que nós mencionamos anteriormente, desse grupo de professores latino-americanos da América do Sul, associados a uma instituição inglesa, relativamente à inibição da enzima protease M, protease PRO, protease CL, pela ivermectina e pelo Paxlovid, estudando comparativamente, por meio da análise da ligação desses inibidores, ivermectina e Paxlovid, relativamente a parâmetros como o local de ligação, a energia de ligação, a camada de hidratação, a presença de moléculas de água no sítio ativo dessas enzimas, parâmetros esses que proporcionam avaliar comparativamente se a ivermectina poderia apresentar um mecanismo de ação semelhante ao do Paxlovid. Isto posto, os autores eles concluíram que os dois homólogos da ivermectina, o homólogo B1A e o homólogo B1B, ambos se ligam
nessa enzima, no sítio ativo dessa enzima M-protease, protease PRO, protease 3-CL, sendo que o homólogo B1A, ele se liga na mesma localização, apesar de se ligar em aminoácidos diferentes, ele se liga na mesma localização nessa enzima principal, protease M, protease PRO, protease 3-CL, do que o Paxlovid, o nirmatrelvir. De maneira que, para esse homólogo, ressalto novamente, B1A, admite-se um mecanismo, os autores concluíram que ele apresenta um potencial para apresentar mecanismos de ação, efeitos bastante semelhantes ao Paxlovid. Já o homólogo B1B, que é aquele que está presente na fórmula da ivermectina em menor proporção, cerca de 20%, numa proporção de 8:2 ou de 4:1, sendo que esse homólogo B1B apresenta-se na proporção menor. Ele se liga em um local diferente do Paxlovid, e sugerindo que a despeito de também proporcionar alterações conformacionais, alterações volumétricas, alterações na molécula de hidratação, diferentemente do Paxlovid. Isto posto, com base nos resultados desse estudo, é possível eu concluo que, de fato, a ivermectina apresenta um potencial para tratar a Covid-19 por meio dessa inibição, da indução de alterações conformacionais no sítio ativo dessa enzima, de maneira a ser empregada no tratamento da Covid-19. Contudo, eu ressalto que este estudo, apesar de ser um estudo de análise da ligação enzima inibidor, ou seja, da protease M relativamente à ivermectina e o Paxlovid, ser um estudo de análise dessa ligação, ele é um estudo qualitativo esse que necessita de mais estudos relativamente a essa comparação para, de fato, se comprovar o potencial efeito da ivermectina para tratar a Covid-19 por meio desse mecanismo da inibição dessa enzima protease M, protease PRO, protease 3-CL. No mais, um grande abraço e espero que que esse vídeo tenha contribuído para você compreender o porquê os estudos relativamente à ivermectina no contexto do tratamento da Covid-19 ainda sobrevivem a toda essa polêmica de natureza política que envolve a utilização da ivermectina no contexto da Covid-19. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.